Calebe foi um dos 12 exploradores enviados por Moisés de Cádiz Barneia para investigar a Terra Prometida. A história de Calebe é muito conhecida entre os cristãos devido a esse episódio e também pela forma como ele demonstrou lealdade e confiança nas promessas do Todo-Poderoso. No início do vídeo, você entenderá tudo sobre quem foi Calebe na Bíblia. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para se inscrever agora. E não se esqueça de clicar no sino para ativar todas as notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver algum estudo bíblico novo por aqui. Calebe era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Existem várias discussões sobre a ascendência exata dele, pois Jefoné, seu pai, é designado na Bíblia como o Quenezeu, ou seja, um descendente de Queneu. Os quenezeus provavelmente foram um dos povos nômades que peregrinaram no deserto do Sinai. E quando Israel migrou em direção ao norte, alguns desses povos se juntaram aos israelitas. Possivelmente foi isso o que aconteceu com a família de Calebe, sendo então anexada à tribo de Judá. Nesse ponto, alguns intérpretes consideram que talvez o pai de Calebe tenha se casado com uma mulher da tribo de Judá. No entanto, vários estudiosos observam que essa hipótese não faz muito sentido devido a uma questão cronológica. Se a família de Calebe se juntou ao povo de Israel durante a peregrinação após a saída do Egito, Calebe já tinha de ter nascido naquele tempo, visto que ele tinha 40 anos de idade quando foi enviado a Canaã por Moisés, junto com os outros exploradores. Portanto, se a mãe de Calebe era mesmo uma filha da tribo de Judá, o relacionamento dela com Jefoné, pai de Calebe, tem de ter começado antes dos israelitas saírem do Egito, o que é muito improvável. De qualquer forma, mais tarde Calebe conquistou uma posição de liderança e respeito dentro da tribo de Judá. Isso fica evidente quando vemos que Naasson, filho de Aminadab, era o líder da tribo. Porém, foi Calebe quem representou Judá entre os exploradores na missão de reconhecimento de Canaã, ao lado de Josué e outros 10 exploradores. Além disso, mais tarde Calebe também aparece como um daqueles que dividiram a terra de Canaã em territórios tribais. No capítulo 15 do livro de Josué, versículo 13, lemos que Calebe recebeu a sua parte da herança da terra no meio dos filhos de Judá. Essa expressão parece ser um bom indicativo da raiz estrangeira de Calebe, ou seja, de que ele não era um membro nativo daquela tribo. Mas tempos depois, já na época de Saul e Davi, os descendentes de Calebe ainda eram respeitados em Judá. Um dos 12 exploradores que partiram para explorar a terra prometida por Deus, apenas Calebe e Josué demonstraram confiança no Senhor, enquanto os demais exploradores insistiram em desencorajar o povo de Israel, relatando que, apesar de a terra ser farta ali, havia grandes cidades e terríveis habitantes. O povo de Israel agiu de forma infiel a Deus e não confiou em suas promessas para poder conquistar a terra que o Senhor havia prometido. A incredulidade dos outros 10 exploradores foi castigada pelo Senhor quando eles morreram de praga. Por outro lado, Calebe e Josué receberam de Deus a promessa de que eles teriam parte na ocupação da terra de Canaã. O texto bíblico diz sobre Calebe: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Calebe era mais velho do que Josué, e por isso, na ocasião do reconhecimento da terra prometida, ele exercia certa liderança e às vezes até mencionado sozinho. Quando Calebe foi enviado para espiar aquela terra, ele tinha 40 anos de idade, conforme lemos em Josué, capítulo 14, versículo 7. A Bíblia dá testemunho da fidelidade de Calebe a Deus, ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor, colocando-o assim como uma das pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus.
Após 40 anos de peregrinação no deserto, devido à sentença imposta por Deus sobre a geração incrédula de Israel, Calebe e Josué entraram em Canaã e foram decisivos na grande conquista daquela terra. Depois das ações militares de Josué, que acabaram subjugando aquele lugar, cada tribo recebeu a responsabilidade de ocupar o território que lhe havia sido designado. Naquele tempo, Caleb já era um homem idoso. Porém, mais uma vez, ele se mostrou ser um exemplo de fé e vigor para toda a nação ao reivindicar as suas posses. Caleb desejou ficar com a região de Kiriat Arba, nas montanhas do sul, que depois foi chamada de Hebron. Aquela terra era chamada de Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, ou seja, provavelmente ele foi um dos gigantes que havia aterrorizado os 10 exploradores incrédulos e covardes enviados por Moisés. Quando pediu aquela terra, Calebe fez com que Josué se lembrasse dos dias em que ambos estiveram ali, na missão de reconhecimento, e a forma como Moisés, usado por Deus, prometeu a terra em que ele havia pisado o pé, conforme lemos em Josué, capítulo 14, versículo 9. Calebe tinha 85 anos de idade quando fez esse pedido e declarou que estava tão forte e disposto quanto estava quando tinha 40 anos. Ele reafirmou sua confiança no Senhor ao dizer que Deus seria com ele e que todos os inimigos seriam expulsos daquela terra. Quando foi conquistar Kiriat Sefer, Calebe ofereceu a mão de sua filha em casamento ao homem que ferisse aquela cidade. A Bíblia diz que foi Otniel quem liderou a invasão e conquistou aquela terra, casando-se com a filha de Calebe e tornando-se o primeiro juiz do povo de Israel. Diante de toda essa história, fica claro que Calebe foi um homem muito temente a Deus. Embora tivesse vindo de uma família estrangeira, Calebe permaneceu de pé, enquanto milhares de israelitas caíram. Por sua fé, ele pisou e herdou a terra que Deus prometeu à descendência de Abraão. Ele creu no Senhor e confiou em suas promessas, independentemente das circunstâncias. Os anos haviam se passado e, com eles, sua juventude havia ido embora. Mas Calebe tinha certeza de que a palavra de Deus jamais passaria. Por isso, mesmo idoso, com mais de 80 anos de idade, Calebe tinha a disposição de um jovem para ir à guerra, confiando na fidelidade do Senhor. Se você gostou de saber quem foi Calebe na Bíblia, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, inscreva-se em nosso canal se ainda não se inscreveu e deixe também seu comentário contando o que você consegue aprender com a história de Calebe.